Nós podemos ter algumas vitórias momentâneas, passageiras, mas a nossa grande vitória já foi conquistada quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Quando Cristo bateu o último inimigo, que era a morte. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi derrotada. Hoje, em Cristo, nós temos a vida eterna. Então, nós estamos aqui e hoje nós vamos falar de uma pessoa, de uma personagem que venceu pela fé. Porque ela colocou no seu coração, ela colocou uma ideia no seu coração, na sua mente, e trabalhou em prol daquela decisão que ela tomou. Ela colocou na sua mente, se ela conseguisse fazer algo, ela teria um resultado, confiando que Cristo continua fazendo milagres. Então nós vamos nesta manhã orar, pedir ao Espírito Santo de Deus, que abra o nosso entendimento, que abra a nossa mente, que abra o nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco nesta manhã. Aquilo que nós precisamos entender nesta manhã, aquilo que Deus quer falar com cada um de nós, no nosso íntimo, nas nossas necessidades, nas nossas demandas, para conseguirmos os milagres que precisamos na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Querido Deus, amado Pai, nós abrimos agora o nosso coração, pedindo que o Espírito Santo do Senhor abra a nossa mente, para que possamos estar, Senhor Deus, compreendendo tudo aquilo que vai ser ministrado nesta manhã. Toda a palavra do Senhor direcionada a cada um de nós venha de encontro para as nossas necessidades. E que possamos nesse dia, Senhor Deus, sermos ricamente abençoados por tudo que será feito neste lugar. Hoje queremos sentar na mesa do Senhor, Pai, e participarmos, Senhor Deus, como convidados, como filhos amados na casa do Senhor. Este é o desejo do nosso coração. Que possamos a cada dia, a cada instante, vivermos, Senhor Deus, segundo o Teu propósito. Vivermos por fé e não por vista. Porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E nós cremos nisso, por isso estamos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos falar de uma personagem conhecida, personagem que gosto muito. Lucas 5, a partir do versículo 20, Marcos. É que essa mensagem faz parte dos evangelhos sinóticos, mas eu vou trabalhar em Marcos. Marcos 5, a partir do versículo 24. Jesus está em Cafarnaum, e aí ele desembarca em Cafarnaum, e ao encontro dele vem o chefe da sinagoga. Sinagoga, lugar de culto, lugar de adoração, mas que não era administrada ou regida por um religioso, e sim por alguém que tinha uma influência política. E esse homem era Jairo. Jairo vai ao encontro de Jesus porque a sua filha, alguns autores dizem que ela estava moribunda, outros já dizem que ela estava morta. Mateus vai dizer que ela já estava morta. Lucas vai dizer que ela estava doente. E aí, ele vai ao encontro de Jesus e pede que Jesus vá até a sua casa. E no meio do caminho desse deslocamento, nós temos essa passagem aqui, desta mulher que tem um encontro com Jesus. E o versículo diz assim: e foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e o tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou a fonte do seu sangue, e sentiu o corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus começou, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram seus discípulos:
Vê que a multidão te aperta e dizem, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que o fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então nós vemos aqui alguém que venceu pela fé. Alguém que acreditou em algo que já tinha se ouvido falar. Se você pegar alguns capítulos aí atrás no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, você vai ver que quando Jesus estava lá na região da casa de Pedro, Jesus sai do barco, vai na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e ele vai em direção à praia, e uma multidão segue. E pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Esse fato dela aqui não é um fato novo, porque passagens anteriores dizem que isso já estava acontecendo. Pessoas indo até Jesus para tocarem nele, e ao tocarem nele eram curadas. Então esta mulher, ouvindo essa história, ela colocou no seu coração também, se eu chegar até Jesus, tocar nele, eu ficarei curada. Não preciso pedir nada, não preciso falar nada, não preciso de uma audiência, não preciso de um gabinete, não preciso falar nada, não preciso de uma oração especial, não, eu só preciso tocar nele. Então nós vemos aqui alguém que propôs aonde? No seu coração. Propôs na sua mente que poderia chegar até Jesus e ficar curada. Então nós temos aqui alguns aprendizados para tirar a respeito desta mulher e como vencer pela fé. Algumas atitudes precisam ser tomadas, algumas coisas precisam ser observadas dentro desse contexto, dentro desta palavra. E aí, toda pessoa que tinha um fluxo de sangue, e aí aqui vamos abrir um parênteses, porque as feministas pegam esse texto aqui, e aí diz que a Bíblia era machista, porque as mulheres ficavam excluídas, não sei o quê, tudo errado. A lei diz que qualquer pessoa com fluxo de sangue ficava proibida de estar em público. Não eram as mulheres, era toda pessoa que tivesse fluxo de sangue. Qualquer doença que emitisse sangue, que tivesse uma hemorragia constante, a pessoa ficava impedida de estar em público, de estar na sinagoga, de estar no templo, de conviver com as pessoas, porque tudo que essa pessoa tocasse, e outra pessoa tocasse depois, essa pessoa também se tornava impuro. Então, muitas das vezes, o pregador, ele fala, aí a feminista escuta assim, ó, a Bíblia é machista. Porque impedia as mulheres de estar no culto. Não, impedia todas as pessoas que tivessem esse fluxo. Qualquer doença que tivesse uma hemorragia, que tivesse pessoas, por exemplo, que colocam sangue continuamente, em vários momentos pelo nariz, pelas narinas, por exemplo, essas pessoas ficavam impedidas de estar no culto. Não eram só as mulheres. Se você olhar lá no livro de Levítico, a restrição é para ambos. Então a gente precisa olhar o texto, e se o texto menciona a lei, você precisa ir aonde? Na lei. Lembra quando lá em João capítulo 8, diz assim, ó, a lei de Moisés diz que as mulheres que for pegas em adultério devem ser apedrejadas. É isso que a lei fala? É isso? Não. A lei diz que o casal pega em ato de adultério será apedrejado. Os homens estão dizendo que a lei dizia que eram as mulheres. Eles estavam dizendo, mas a lei não dizia isso. E aí as feministas perguntam, porque a lei era machista, não sei o quê. Não, filho. Vai ler a lei. Se você está citando a lei, você precisa conhecê-la. Então aqui, todas as pessoas que tivessem qualquer doença, com fluxo de sangue contínuo, precisavam estar fora. Mas isso tudo estava muito relacionado à questão da higiene, na época do deserto. Porque na época do deserto, você tinha o quê? Escassez de água. Você não tinha água. Não sei se vocês sabem do detalhe, o povo no deserto não sentia sede igual a gente não, tá, Jean?
Sabem desse detalhe? Ele não sentia sede igual a gente, não. Tá? Que vai ali de meia em meia hora, de uma em uma hora. Tem gente que vai menos, bebe menos águas. Mas a sede deles não era igual a nossa, não, gente. Porque não tinha bebedouro. Não tinha fonte de água. Eles estavam aonde? No deserto, filho. Então, a água ali não era igual para nós. A água ali demorava. Era em eventos. Se guardava água, mas a sede não era igual a nossa. Justamente porque eles estavam num momento de quê? De escassez. Então, por causa da higiene, essas mulheres eram afastadas. Ciclo menstrual, as mulheres eram afastadas, porque você não tinha água para ficar lavando os objetos o tempo todo, purificando os objetos o tempo todo. Por isso que a lei tinha essas restrições. Era um cuidado o quê? Da higiene, de saúde. Por isso que a lei trazia isso. Quando o povo chegou já dentro das cidades, com água, com fartura de água, essas leis precisavam ser colocadas diante do Senhor. Porque em alguns momentos tem leis que vão acontecer no deserto, mas que chegam na cidade, elas não são necessárias. Por quê? Porque o contexto é outro. Não se mora mais em tendas. Agora se mora o quê? Em residências. Então, toda lei que falava sobre tendas, elas não tinham mais utilidade, porque agora se mora em cidades. Tudo precisava ser revisto, tudo precisava ser acordado. Quando as filhas de Zefonete não recebem a terra porque o pai dela morreu, o que elas falam? Elas vão até Moisés. Fala assim, ó, o nosso pai morreu, mas a gente não tem nada a ver com isso, não. Se ele se rebelou, é problema dele. Agora, a gente não pode pagar pelos pecados e erros dele. Moisés consulta o Senhor fala, elas estão certas. Então, nós vemos que tudo depende da nossa intenção diante do Senhor e conversar com o Senhor. Sendo que ninguém nunca perguntou ao Senhor se aquela lei precisava ser revista, corrigida. E aí as pessoas eram impedidas de estar no templo. Imagina esta mulher, quantos anos ela estava enferma? Quantos anos? 12 anos. 12 anos sem ter contato com a família. Não se sabe a idade dela, não se sabe se ela era filha, se ela era mãe, se ela era esposa. Mas ela estava há 12 anos impedida de viver em família. Ela estava há 12 anos impedida de estar sacrificando ao Senhor no templo. Ela estava há 12 anos impedida de ir na sinagoga. Alguém que estava impedida há 12 anos de frequentar um grupo de vida como nós. Alguém que estava há 12 anos impedida de vir no culto de domingo de manhã. Por causa de um problema de saúde. Não sei quanto a você. Alguém já ficou internado aqui mais de um mês? E ficou impedido de ir à igreja? Depois que você sai do hospital, o que você quer? Congregar. Você quer ir na igreja. Não é isso, gente? Eu fiquei 40 dias internado, mais alguns dias para me recuperar. Mas antes de ficar 40 dias, eu fiquei mais 10, e fiquei um intervalo que eu não fui na igreja. Então, daí mais ou menos 40, 50, vamos botar aí uns quase 3 meses, sem congregar. A minha vontade era estar na casa do Senhor. Eu lembro quando eu fui à igreja, dia 30 de dezembro de 2007, lá na Rua 5. A minha vontade era estar na casa do Senhor. Aí eu falei assim para Carlos, meu irmão. Carlos era obreiro lá na Rua 5. Eu falei, domingo vou lá na sua igreja. Minha igreja mais longe, aí eu vou lá no domingo. Aí Carlos falou assim, você está bem? Quer que eu peça alguém para te buscar lá? Eu falei, não, dá para ir. Aí eu morava ali na Rua 20, quase esquina da Padre Vieira. Fui caminhando até a Rua 5. Cheguei na Rua 9 e estava morrendo de cansado. Tive que sentar na calçada. Fiquei uma meia hora sentado para conseguir fôlego para continuar andando até a Rua 5. Achando eu que estava bem.
mas a vontade era estar na casa do Senhor. Imagina esta mulher, ela estava há 12 anos sem congregar, há 12 anos sem frequentar uma reunião, há 12 anos sem ter contato com a família, 12 aniversários, lá para eles diferente de nós, 12 anos sem poder ir lá no dia do Shabá, e na festa da lua nova, 12 anos sem estar lá no dia do jejum, que é o dia do Yom Kippur, o Hashoná, que é a festa de Natal deles. Olha só, 12 anos, gente. Se tivesse filhos, 12 anos sem festa dos filhos. Se tivesse pais e mães, 12 anos sem estar no dia dos pais e no dia das mães juntos. Pensa nessa situação, pensa nessa ideia. 12 anos sem congregar, sem reunir, sem celebrar. Sofrimento, separação. Então, esta mulher aqui está vivendo em um luto. Ela não tem contato com ninguém. Porque tudo que ela tocava e alguém tocava, essa pessoa se tornava impuro. Se ela tocasse neste objeto aqui, e eu tocasse depois, eu também não poderia ir no culto naquele dia. Porque toquei em um objeto que ela tocou. Ficava impedido de ir naquele dia cultuar o Senhor também. Então as pessoas não conviviam com quem tinha esse tipo de enfermidade. E esta mulher está há 12 anos nessa situação. Mas aí ela ouve falar de quem? Ela ouve falar de quem? Jesus. E ela propõe no seu coração que se ela agisse por fé, ela iria receber o seu milagre. Então nós vamos entender neste dia, neste momento, algumas atitudes que precisamos tomar, algumas atitudes que precisamos ter para vencer pela fé. Primeira coisa que precisamos entender: o tempo de sofrimento não pode nos fazer desistir de buscar o nosso milagre. O tempo de sofrimento, o tempo de dor, o tempo de espera, não pode nos impedir de chegar no lugar do milagre. Não pode nos impedir de buscar pelo nosso milagre. Ela estava há 12 anos, e aí, como eu falei, há 12 anos sem viver em congregação, 12 anos sem viver em família, 12 anos sem celebrar. Mas isso não a impediu de buscar o seu milagre. Não fez essa mulher desistir. Então, durante 12 anos, esta mulher está impedida de congregar, de viver em comunhão com as pessoas, mas ela não deixou que isso abatesse o seu coração. As limitações podiam acontecer social, mas a sua mente não estava limitada ao seu corpo, à sua saúde. Ela simplesmente rompeu. Então, o tempo de sofrimento não pode nos fazer desistir de buscar o nosso milagre. Segundo, tem sofrimentos que os bens materiais são inúteis. Ela estava há 12 anos e o texto diz que ela fez o quê? Versículo 26. E havia padecido muito, com muitos médicos. Não foram como alguns, não. Diz que o texto aí, com muitos médicos. Despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Sabe quando um remédio é caro? Sabe quando um remédio é caro? Quando não faz efeito. O remédio é caro aí. Gastei 10 reais, não funcionou, é caro. Gastei 500 reais, tirou minha dor, não é caro. Porque quem vive com dor, filho, sabe do que eu estou falando? Você gastou 500 reais no remédio, mas tirou a dor, não é caro. Ruim é tu gastar 5 pratas e continuar com dor. Qualquer coisa que você gaste que não resolve o problema, é caro. Que não faz efeito, é caro. Mas essa mulher, o texto diz que ela passou 12 anos tentando resolver o problema. Essa mulher, segundo esse texto,
ela era uma pessoa de posses. Porque naquela época, 12 anos tratando uma doença, era alguém que tinha poder aquisitivo alto. Porque a medicina era algo caro, era algo com pouco acesso. Dá glória a Deus que tem um SUS aqui, filho. Era pouco acesso. Só quem tinha recursos, quem era abastado, que tinha acesso à medicina. E essa mulher ficou 12 anos gastando recursos e não conseguindo um retorno para a sua enfermidade. Então, mesmo com recursos, mesmo com bens, tudo aquilo foi inútil na sua busca por uma resposta. Então, tem momentos que não adianta ter dinheiro. Tem momentos que não adianta ter uma indicação política. Tem momentos que não adianta nada disso. Não adianta ter influência. Tem momentos que só Jesus vai poder resolver a nossa situação. Tem milagres que só o Senhor pode intervir. Eu lembro que na época da pandemia, um homem que estava entre os 10 maiores bilionários do mundo. Eu lembro da frase da filha dele. Meu pai morreu porque não conseguia respirar. O ar que é de graça, um dos homens mais ricos do mundo, os pulmões não conseguiam respirar mais. Não, ele poderia comprar, mas o corpo não conseguia mais absorver o oxigênio que é de graça. Todos os recursos, o cara estava entre os 10 maiores bilionários do mundo. Todo o recurso do mundo possível poderia comprar. Mas o oxigênio que é de graça, o pulmão dele já não conseguia captar, nem os aparelhos conseguiam forçar o corpo dele a funcionar. Então nós vemos que os recursos eram inúteis. O que nós fazemos aqui, ó, de graça, o corpo dele não conseguia fazer, nem com todo o dinheiro que ele tinha. Recursos inúteis diante de algumas situações. 12 anos gastando tudo, indo a pior. Terceira coisa, não basta conhecer Jesus, é preciso ter atitude. Dá uma cutucada na pessoa aí do seu lado para ela não dormir. Acorda aí. Não basta conhecer Jesus, fala para ela. É preciso ter atitude. O texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Pô, Jesus cura. Jesus salva. Vou ficar sentada. Vou ficar parada. Foi isso que ela fez? Não. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Ela tomou uma atitude. Não ficou passiva. Não ficou aguardando, não ficou esperando. Ela saiu do lugar da onde estava. 12 anos enferma, 12 anos perdendo sangue continuamente. Essa mulher devia ter uma anemia muito grande. Devia ser anêmica. Devia estar muito debilitada. Mas isso não a impediu de ir até o lugar do milagre. E aí, ela vai até Jesus. Porque ela já tinha proposto aonde? No seu coração, no seu íntimo, na sua mente. Ela já tinha decidido na sua mente que se tão somente ela tocasse em Jesus, assim como ela ouviu falar que outros tinham feito, ela também receberia o seu milagre. E aí ela toma uma atitude. Então não basta conhecer Jesus, não basta saber que Jesus cura, não basta saber que Jesus faz milagres, não basta saber que Jesus converte pessoas por mais difíceis que possam ser. É preciso ter uma atitude de fé. E esta mulher tem uma atitude de fé. Alguém que estava incapacitada, mas não desistiu. Foi até o lugar do milagre. Porque ela decidiu no seu coração, na sua mente, que se tão somente tocasse em Jesus, seria curada. Ponto 4 aí para nós, quarta lição. A fé vê o invisível, alcança o inalcançável e recebe o impossível.
Vamos repetir? A fé vê o quê? O invisível. Alcança e recebe. Assim que ela tocou, o texto diz que a hemorragia secou. Não parou, não. Secou. O texto aqui diz, a hemorragia secou. Diferente de parar. Parou. Mas o que acontece quando você está com alguma questão? O sangue parou de correr? Ele para. Mas ele ainda está lá. Se bobear, volta a sangrar. E diz aqui que secou, parou, acabou. A doença foi embora. A cura foi completa, instantânea, imediata. Então, ela creu naquilo que lá o autor da carta aos Hebreus fala. A fé é a firme convicção. Do que se vê? Não. Não se vê. Daquilo que é invisível. Mas é real. Ela alcança aquilo que ninguém poderia fazer. Aquilo que até então era inalcançável, mas ela consegue alcançar. E aquilo que era impossível para os homens, mas como Jesus falou, não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. Então nós vemos aqui que logo secou a fonte do seu sangue e sentiu o corpo estar curada daquele mal. Nós vemos a atitude de fé, recebe o milagre como recompensa. A fé confunde os incrédulos. A mulher toca em Jesus. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Diz que Jesus estava saindo com Lázaro e uma multidão o apertava. E sempre que a gente está falando de multidão, a gente está falando de 30 pessoas, gente? A gente está falando de um número alto de pessoas. Não se tem ideia aqui, mas é uma multidão. O texto deixa claro. E aí os próprios discípulos vão dizer: a multidão te aperta. E pergunta a quem tocou. Aqui em Marcos não, mas Lucas vai dizer que quem fala isso é quem? Pedro. Bom, Senhor, a multidão te aperta, o Senhor pergunta a quem tocou. Aí Jesus diz o quê? Alguém tocou com propósito. Alguém tocou com uma intenção. Teve gente que foi lá para quê? Para ver Jesus. Teve gente que foi lá para quê? Para tirar uma selfie com Jesus. Para receber umas curtidas, para receber uns likes. Tem gente que hoje em dia se bota em risco desnecessário para tirar uma selfie. Beira de penhasco, beira de não sei o quê, ponte não sei da onde. Se colocando em risco para tirar uma selfie. Naquele tempo não era diferente, gente. A gente foi lá só para tirar uma selfie com Jesus. Estou aqui com Jesus, aí botou lá a localização, dá uma curtida aí. Oi. Não tinha propósito em nenhum. Só queria ser visto. Só queria dizer que estava bem. Mas essa mulher tinha um propósito. Ela tinha uma necessidade que ninguém podia resolver. Mas ela ouviu que Jesus podia e ela foi até o lugar que Jesus estava. Não olhou as suas limitações, não olhou as suas debilidades, não olhou a dificuldade, só olhou a oportunidade de estar junto com Jesus. Mas a fé vai sempre confundir os incrédulos. E as pessoas vão buscar argumentos. Está todo mundo tocando no Senhor. Não dá para saber quem foi. Mas Jesus fala, alguém tocou com um propósito. Porque a fé, ela vai acontecendo no nosso coração. E para quem não crê, como o apóstolo Paulo diz, é loucura. Loucura para o grego, escândalo para os judeus, que nós cremos em alguém que morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscita.
Quando Paulo fala isso com os filósofos dizem o quê? Pô, meu irmão, vamos embora que esse cara é maluco. Paulo, quando está falando lá no julgamento dele, diante de Festos, aí Festos fala, pô, esse cara não é bom não. Aí ele vai para Félix. Aí Félix chama quem? Agripa. O Agripa, olha só, o cara está falando de um negócio ali, Agripa, eu não tenho ideia do que ele está falando. Você é de origem judaica, né? Sua família pertence lá aos judeus, embora você não seja judeu, mas vocês são os reis dos judeus lá. Vem cá para que você me explique o que esse cara está falando, que eu não consigo entender o que esse cara está falando. Aí Paulo começa a falar com o rei Agripa. E Paulo começa a falar com o rei Agripa como o Agripa fosse um judeu pleno. Não, você conhece as escrituras, você conhece os profetas, você sabe de todas as coisas que os salmistas falaram a respeito dele. E a Agripa está olhando para a cara de Paulo. Vem cá, por acaso está tentando me converter? Ele não somente você, mas a todos que me ouvem aqui. E aí, quando Félix ouve o que Paulo fala, que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, aí Félix, peraí, não dá para ouvir mais não. Mas diz que Agripa presta atenção. Porque ele sabia, ele foi criado, ensinado, segundo a lei de Moisés. Embora não praticasse, embora já tivesse mudado para o lado dos romanos, ele foi criado ali, ele foi instruído. Mas ele entende que a necessidade de guardar no coração aquilo que se aprendeu, de usar a fé, como nós vemos, como nós cremos que a palavra de Deus é revelada. Então, quando nós cremos de alguém que morreu, mas que ressuscitou, e é que através da sua ressurreição nos concedeu o quê? A vida eterna. Então, quando nós entendemos isso, a nossa fé vai confundir as pessoas. Assim como a fé de Paulo confundia, a nossa fé também vai confundir as pessoas. Sexta lição para nós. Testemunhe da sua atitude de fé. Não deixe de testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, dos milagres que Deus já fez na sua vida. A sua família, os seus descendentes precisam conhecer o milagre que Deus realizou na sua vida, a transformação que Deus realizou na sua história. O grande problema, muitas das vezes, é que nós negligenciamos a passar para a geração futura aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor realizou em nossa casa, em nossa família. Nós lembramos que, muitas das vezes, nós estamos fazendo como o povo de Israel fez depois que entrou na terra de Canaã. Lá no livro de Juízes diz que a terceira geração depois de Josué não conhecia os feitos que o Senhor havia realizado no deserto. Ninguém contou, ninguém deu continuidade. E o que Moisés falou para o povo? Conta aos teus filhos todos os feitos que o Senhor tem feito a nosso favor. Inculca na cabeça dos seus filhos. Conte para eles. Ao levantar, ao deitar, ao caminhar, em todo o tempo conte os grandes feitos que o Senhor realizou a nosso favor. E o povo, na terceira geração depois de Josué, ninguém jamais sabia. O povo falhou. E muitas das vezes nós estamos falhando nisso também. Seus filhos conhecem a sua história de conversão? Seus filhos conhecem o seu testemunho de conversão? Seus netos conhecem o teu testemunho de conversão? Conhece? Estou fazendo uma pergunta, gente. É para pensar mesmo. Seus filhos conhecem a sua história de conversão? Daquilo que Deus te fez na sua vida? De como Deus te transformou? De como transformou a sua família? Conhece? Os netos conhecem? A descendência conhece? Ou você também está falhando igual o povo falhou? O povo se perdeu porque alguém falhou em testemunhar daquilo que Deus tinha feito. E nós, muitas das vezes, somos negligentes, como o povo foi negligente, nós somos negligentes, porque não contamos aquilo que Deus fez a nosso favor, de como Ele transformou as nossas vidas. E aí essa mulher, tremendo muito e temendo muito, ela se aproxima de Jesus. E aí alguém vai perguntar, por que essa mulher estava com tanto medo? Lembra do que eu falei da lei? Todo mundo que ela tocasse se tornava impuro? Ela poderia ser apedrejada. Porque ela estava cometendo uma prática ilegal.
Ela tocou deliberadamente em Jesus. Ela estava onde? Num lugar público, no meio da multidão. A lei impedia isso. E aí ela, com muito medo, ela conta aquilo que aconteceu. Prostrando-se diante dele, disse toda a verdade. Então precisamos testemunhar daquilo que Jesus fez na nossa vida. E aí, para nós encerrarmos, Jesus sempre vai honrar quem tem atitudes de fé. Vamos repetir juntos? Jesus sempre vai honrar quem tem atitudes de fé. Sempre assim. Esta mulher teve uma atitude de fé. E aí, olha só o que Jesus fala para ela. Está aqui em cima? Tá. Primeira coisa que Jesus disse para essa mulher é o quê? Jesus chama ela de quê? Mulher? Não. Jesus chama ela de filha. Filha, a tua fé te... Jesus vai chamar essa mulher de filha por quê? Ela está há 12 anos. 12 anos sem contato com a família. 12 anos vivendo sozinha. 12 anos rejeitada pela sociedade. 12 anos sem contato com as pessoas. 12 anos vivendo isolada. Primeira coisa que Jesus faz, Jesus acolhe essa mulher. Jesus abraça essa mulher. Jesus traz para perto. Não fala mulher, não. Fala filha. Porque quem é filho é íntimo. Primeira coisa que Jesus faz conosco, Ele nos traz para perto. Ele nos dá uma filiação. Nós que não éramos filhos, nós que não éramos povo, nós somos feito povo agora. Nós que não tínhamos condição de entrarmos dentro da casa, agora podemos entrar dentro da casa. Primeira coisa que Jesus faz com esta mulher, Jesus a acolhe, Jesus a recebe, Jesus trata dela, Jesus traz para perto, diz: você é alguém importante, você é alguém da casa, você é da família. Primeira coisa que Jesus faz, a tua fé, a sua atitude mudou tudo. A tua fé salvou. E aí Jesus fala para ela: vai em paz, ser curada deste teu mal. Olha só, Jesus trata essa mulher primeiro, emocionalmente. Antes de liberar a palavra, Jesus trata dessa mulher emocionalmente. Jesus recebe, Jesus acolhe, Jesus trata o coração desta mulher só com uma palavra. Faz toda a diferença. Quem está fora da casa, não é assim a atitude do pai do filho pródigo quando o filho volta para casa? Primeira coisa que o pai faz é o quê? Acolhê-lo, abraçá-lo. Quando o filho mais velho não quer entrar na festa, o que o pai faz? Vai atrás dele, vai consolá-lo. É sempre assim. O Senhor sempre vai nos trazer para perto, sempre vai mostrar a importância que nós temos. E aqui não é diferente. Ele fala: filha, trata essa mulher. Libera a palavra de fé para ela. E despede aquela mulher em paz. Alguém que estava há 12 anos isolada. Agora, ela vai poder ir para casa, se reconciliar com a família. Ela vai poder ir no culto. Ela vai poder celebrar. Ela vai poder cultuar o Senhor. Alguém que estava impedida, teve o um encontro com Jesus, vencendo pela fé. Tomando atitudes de fé. E quem tem atitudes de fé, sempre vai ser recompensado. Então eu e você precisamos sair do lugar que nós estamos. Precisamos sair do lugar de comodismo. Precisamos sair do discurso: o meu caso é diferente, o meu caso é muito difícil, a medicina não tem resposta para mim. Também não tinha resposta para ela. Mas a resposta dela é a mesma minha e sua. É Jesus. A medicina não tinha mais resposta. Mas Jesus tem resposta para nós nesta manhã. Jesus tem resposta para mim e para você.
E aí hoje, depois dessa mulher curada, ela pode ir lá na casa do Senhor, celebrar. Ela pode ir lá levar uma oferta. Porque quando a pessoa era curada, ela tinha que levar uma oferta ao Senhor. Ela tinha que entregar uma oferta ao Senhor. De acordo com as posses, de acordo com cada situação, de acordo com o que a pessoa tinha, ela levava uma oferta ao Senhor. Porque o culto lá para Israel é diferente de nós. O culto para a gente é toda essa liturgia aqui. Lá em Israel, o culto é você o quê? Levar uma oferta ao Senhor. É o sacrifício. Lá, lembra? Desde Noé, desde Abel. Abel vai fazer o quê? Um sacrifício ao Senhor. Ele vai levar uma oferta ao Senhor. Esse é o culto. Noé sai da arca e faz o quê? Um altar ao Senhor e oferece uma oferta. Abraão, depois de receber a promessa do Senhor, ele faz o quê? Um altar e oferece uma oferta. Isaac, depois de Deus confirmar com ele, a reafirmar a aliança que fez com Abraão, o que ele faz? Um altar e oferece uma oferta. Jacó e todo mundo, sempre assim. Então essa mulher agora, ela vai poder ir na casa do Senhor. Ela vai poder ir no culto. Ela vai poder celebrar. Ela vai poder, junto com a igreja, cultuar o Senhor. E é nesta manhã nós somos chamados a sentar na mesa do Senhor. A sentarmos na mesa do Pai. Esta mulher agora, ela sabe que ela não é qualquer uma. Ela é uma filha amada. Ela é uma filha desejada. Uma filha que recebe carinho. Uma filha que recebe amor. E nesta manhã nós estamos aqui para sentarmos na mesa do Senhor. Nós que éramos estranhos. Nós que não tínhamos sido convidados para a festa. Agora nós temos um lugar de destaque na mesa. Nós sentamos no lugar de filho. Nós sentamos à destra do Senhor. Nós sentamos à destra do Pai. Nós sentamos num lugar especial na casa do Senhor. Você é alguém especial na casa do Senhor. Você é alguém chamado na casa do Senhor de filho e de filha. Nesta manhã receba esta palavra do Senhor. Guarde esta palavra no seu coração. O Senhor te chama também hoje, minha irmã, de filha. O Senhor te chama nesta manhã, meu irmão, de filho. Você é bem-vindo à casa do Senhor para sentar à sua mesa. Você é bem-vindo à casa do Senhor para estar na sua presença. Então guarde essa palavra no seu coração. Nós vencemos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.